O pessoal está preparado. Isso, agora sim. Agora estamos todos em ordem. É com você, Lino, a abertura aqui desse bate-papo importante. Vamos lá, boa tarde, doutor Tarde. Reginaldo, nosso pré-candidato a deputado federal, sempre tratando de assuntos pertinentes. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Paulo. Paulo Moraes. Paulo Moraes. Técnico de segurança e especialista nessa área de saúde do trabalhador. Nós vamos falar um pouco sobre saúde e segurança. Estamos aqui com um monte de dados, um monte de perguntas aqui para fazer para o Paulo. Peguei aqui algumas informações que nos últimos 10 anos morreram 23 mil pessoas vítimas de acidentes de trabalho no Brasil. Viu, Lino? Cerca de 2.500 pessoas por ano. O assunto é sério. É sério, mas é importante falar um pouquinho do currículo do Paulo. Ele é um técnico de segurança com larga experiência, vem de grandes indústrias metalúrgicas, de plástico. Ele agora está num trabalho extraordinário, depois você falasse também. Então, o Paulo tem uma larga experiência, é um técnico de segurança, gente. Fala de técnico de segurança, é técnico, não. Esse cara aqui conhece muito, é um cara que tem uma larga experiência, nós vamos abusar deste conhecimento que o Paulo tem, vendo de grandes indústrias, vivendo o dia a dia da segurança do trabalhador. Tá com você, Lino. Só fazer esse recorte, como diz um amigo meu, né? Paulo, vamos direto ao assunto, né? Da onde nasce esse negócio de saúde e segurança do trabalho, né? A gente sabe que na história da organização do trabalho, quando se fala em saúde e segurança do trabalhador, isso tem uma série de pontos, mas ela atinge ali um momento em que o Brasil cria as suas regulações. De onde surge esse negócio todo? Bom, antes de mais nada, boa tarde, doutor. Obrigado, Reginaldo. Paulo. Boa tarde, Lino. Agradeço o convite. Espero estar à altura, né, para poder responder para vocês aí. E assim, Lino, a história da segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, ela é bastante interessante porque ela nasceu com o objetivo do quê? Com o objetivo de acolher, né, de dar um suporte praticamente ao trabalhador para que o quê? Para que ele pudesse desenvolver as suas atividades, né, e de uma forma que ele não viesse a sofrer nenhum acidente de trabalho e tampouco doença do trabalho, doença ocupacional. Então, daí a criação das normas, né, que é bastante interessante. E ao longo dos períodos, né, ela vai passando por uma mutação com o sentido do quê? De atender o anseio da sociedade dentro do quê? Dentro do que as pessoas trabalham, né? Dentro das suas atividades. Muito bom, Paulo. A gente tem uma questão que eu volto aqui a repetir. O Brasil, ele é um dos campeões mundiais de acidentes de trabalho, né? E a gente... muita gente tem dúvida, né? Por que se cria essa questão Fala um pouco sobre a questão das normas regulamentadoras, né? As pessoas... O que mais a pessoa lembra quando fala de segurança do trabalho é sempre a questão de CIPA e tal. E de onde nasce essa questão da norma regulamentadora no Brasil? Como é que nasce essa questão? Um detalhe bastante importante, né? Acho que nos últimos relatos nós ainda estamos em 4º lugar, né? Em termos de acidentes do trabalho. E há de se levar em conta, fazer-se um parênteses aí, que nós estamos tratando apenas dos casos registrados, né? Tem isso também. Subnotificação. Né? Então, você tem uma subnotificação, então isso daí é assustador, nós com certeza iríamos lá para cima, tá? É importante se ressaltar isso, porque muitas vezes você vê um comentário, né, as pessoas comentam, mas existem essas subnotificações que não são registradas. Agora, o Lino fala das NR, que a gente conhece muito como NR, que é a norma regulamentadora, e tem empresas, né, não sei se hoje com tanta intensidade, que critica muito as NR, a norma regulamentadora, que define a altura da cadeira, a altura da mesa, toda a parte ergonômica. Tem norma regulamentadora que ela detalha tudo aquilo que o empregador precisa fazer para gerar uma segurança para o empregado. Você acha que tem excesso nessas normas regulamentadoras, Paulo? Doutor, nós devemos partir do seguinte princípio. Observando a hierarquia das leis, nós temos uma lei. Uhum. E as normas regulamentadoras, elas são moldadas, elas são desenvolvidas justamente para o atendimento dessa lei. Então, nós estamos buscando o cumprimento da lei. Uhum. Se nós observarmos os nossos cenários, nós temos os mais diversos segmentos. Eu tenho indústria de tintas, eu tenho plantação, eu tenho agronegócio, a gente tem construção civil. Então, as normas, elas irão se moldar a estas realidades. Uhum. Tem um mundaréu de norma, mas para o seu segmento,
você vai observar as normas que você irá atender, né? Uhum. Quais são as normas que estão de acordo com a sua realidade? Aí o empregador tem que buscar atendê-las. Por quê? Porque as normas, elas passam por essa mutação de aperfeiçoamento, né, de atualização, por conta do quê? Por conta de históricos, tá? Por conta de alguns históricos. Então, o quê? Você vai a uma mesa tripartite onde você ouve a sociedade, os diversos segmentos, não é uma coisa É importante dar esse esclarecimento, né? Porque quando se fala em mesa tripartite, é porque essas discussões elas foram discutidas entre trabalhadores, empresários e o governo, sempre como interveniente dessas discussões, né? Então ninguém pode dizer que não tem conhecimento, as pessoas não querem ter norma porque ninguém me conta como é feito. Não, tem os representantes de todas as bancadas envolvidas nessas discussões, né? Muitas vezes você necessariamente não precisa ser um desses organismos, você é um cidadão comum, mas se você tem o conhecimento dessa disciplina, desta matéria, você também pode contribuir, tá? Não é uma coisa engessada, não, é uma coisa assim. E outra, né, depois de feito um texto, ele é posto, né, para que a população, para que os interessados façam seus comentários, seus respectivos comentários, né? E para aí sim, para sua aprovação. Então, você discute de forma ampla. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Reginaldo, que durante muitos anos da sua vida esteve do lado dos trabalhadores do setor químico, que aí a gente está falando de indústria plástica, de indústria farmacêutica, com certeza já se deparou muitas vezes com problemas como esse dentro das empresas, né, doutor? E como é lidar com esse problema lá em tempo real, com o trabalhador que sofre o acidente, a reação do empresário, a questão do trauma que isso cria no trabalhador, né? Gostaria que você falasse também sobre essa sua experiência prática aí como um dirigente que esteve junto ao chão de fábrica e presenciando muitas vezes essas questões. Eu lembro que o técnico de segurança é tido como uma pessoa chata, né? É o cara que pega no pé, é o cara que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí, antes do Paulo entrar aqui no estúdio, eu comentava com o Paulo sobre os riscos invisíveis. Porque no mundo de hoje, como ele bem disse, tudo se atualiza, porque também está muito caro para a empresa quando há risco de acidente e quando há vítima de acidente de trabalho, porque a empresa tem penalização e tributação previdenciária quando acontece o dano ao empregado. Então é muito comum você ver o empregado sofrer acidente, mas como aconteceu aquele acidente? Como era possível aquele acidente, né? Então tem uma parte muito boa nessa entrevista aqui, que na medida do possível pedi para o Paulo falar um pouquinho, mas até antes de eu falar sobre essa questão do acidente de trabalho, acidente local de trabalho, e é verdade que às vezes a pessoa negligencia, não toma os devidos cuidados. Como é que ele vai evitar o risco? Vai trabalhar, tem que voltar para casa vivo, voltar para casa inteiro, para estar no lar com a sua família. E às vezes o cara entra para trabalhar tranquilo e sai de lá machucado ou internado com uma doença, com acidente grave que acontece com ele, né? Então a experiência foi boa, eu vi muito isso. Muitas empresas investem muito nessa questão da segurança do empregado, por dois aspectos. Primeiro, pelo valor à vida humana, e segundo, que se não investir, vai ter penalização tributária pesada, né? Então, Paulo, fala aí pra gente um pouquinho sobre essa questão das implicações legais aí dessa questão da saúde do trabalhador, né? Como a empresa deve proceder e quais são as implicações de não investir hoje na saúde do trabalhador. O mais importante, assim, que é uma das coisas que nós profissionais, geralmente, quando discutimos, né? Quando temos a oportunidade de cada um explicar as suas dores, né, em executando suas atividades nas respectivas empresas, é consenso que o quê? Esta matéria, se ela não vem de cima para baixo, com certeza, você, enquanto profissional, você vai ter muitas barreiras, muitas dificuldades para a sua aplicabilidade na prática. Ou seja, se a direção da empresa não tiver comprometida, o técnico de segurança, o engenheiro do trabalho, vai ter muita dificuldade para trabalhar. Muita dificuldade. Por quê? Porque você vai apresentar algo que é o quê? Que é a legislação, é o cumprimento. Vamos tomar como exemplo. Eu tenho que fazer a realização de um trabalho em altura, perfeito? Mas quais são as implicações desse trabalho em altura? Então, tem todo um regramento, inclusive,
que vai direto no trabalhador, que vai além dos EPIs, além... Você tem toda a parte médica e de capacitação. E a capacitação, muitas vezes, é vista como um ônus pro empregador, né? É um custo, assim, pô, vou tirar o cara para 8 horas. Meu, os exames médicos para ele aqui vai ser tão... Tudo é visto, assim, mal visto, né, pelo empregador, assim. Nós não podemos generalizar aqui, Sim, claro. evidente que não, mas assim, mas tem toda essa implicação. E há um outro ingrediente também que pode se tornar um agravante maior ainda, pois muitas vezes eu enxergo isso como um custo, eu vou lá e terceirizo. Estou totalmente isento da responsabilidade. E não tá, né, Paulo? Não tá. A empresa responde, mesmo que ela terceiriza aquele setor lá, sofreu um acidente, o cara caiu da altura, é uma empresa terceirizada que ele contratou, ele vai responder solidariamente, que é a pergunta que o Lino está fazendo, né? Quer dizer, qual o dano que a empresa tem se ela não tomar o cuidado? Né? E nós podemos colocar até um outro ingrediente aí, né, Lino? Porque dependendo do tipo da lesão e do que acontecer, do resultado desse acidente, nós vamos ter uma implicação aí que não é só trabalhista nem previdenciária, nós vamos da esfera civil e criminal. Nós vamos estar trabalhando com civil e criminal aí. Eu coloquei um camarada para trabalhar na empresa, ele despencou de 12 metros de altura, caiu e foi parar numa cadeira de rodas. Perfeito. Esse rapaz tinha 26, 27 anos. E aí? Como é que se começa? Até a aposentadoria. Aí eu tenho aquela empresa que o pessoal é gato e eu tenho uma empresa já de um porte maior. O advogado vai entrar com ação contra quem? Na reparação civil. Contra a maior. Contra a maior. Contra a maior. Ele vai até colocar as duas, mas ele vai mirar na empresa maior. Sem dúvida, a parte civil vai ser direcionada ali. Então, é importante fazer essas discussões, né? Então, é importante essa questão. Eu anotei mais alguns dados aqui, né? Nós temos aí 120 bilhões de reais nos últimos anos gastos pela Previdência com a questão do acidente de trabalho. É importante dizer que quando a gente fala da Previdência, nós estamos falando de nós mesmos, né? Que a gente contribui, né? É o nosso investimento. São 2,5 milhões de benefícios. Então, a gente, quando fala em aposentado, a gente pensa que aposentado é só as pessoas que trabalharam durante a sua vida útil e se aposentaram. A gente tem aposentado aí com 20 anos de idade, em virtude dos acidentes de trabalho, né? Então, a gente... o setor... eu vou contar rapidamente aqui, doutor, que também envolve uma parte do seu trabalho. O setor plástico, né, que faz parte do setor químico, ele tem aí uma participação emblemática nessa questão de saúde do trabalhador, porque foi um dos primeiros setores a conseguir criar uma convenção coletiva, né? Então, uma convenção entre empresários e trabalhadores que tratava da questão da segurança na operação de máquinas injetoras de plástico. Mais de 20 anos tem isso. Mais de 20 anos tem isso. Que era uma das máquinas que mais mutilavam, continua mutilando ainda. Sim. Mãos, braços, dedos, queimaduras de rosto, enfim, porque é uma máquina muito perigosa. E essa convenção, com o passar dos anos, ele se estendeu para o setor metalúrgico. Muito forte, com a questão das prensas excêntricas, a questão dos padeiros com cilindros de massa. Perfeito. E tudo isso foi consolidado dentro de uma norma chamada NR12. E aí você falou da questão do treinamento, isso me chama sempre muita atenção, porque ali havia uma previsão de treinamento obrigatório de todos os trabalhadores que operam com esses equipamentos, né? Treinamento de no mínimo 8 horas para você poder operar esses equipamentos. E às vezes muita gente fala assim, mas tinha o dispositivo de segurança lá na máquina e o trabalhador não usou direito. Mas sem o treinamento, né, Paulo? Fica difícil. Fala um pouquinho sobre essa questão dos treinamentos previstos dentro das normas regulamentadoras. É bem interessante, por exemplo, essa abordagem, pois realmente os químicos, né, deram o pontapé inicial no que diz respeito a essa questão da prensas injetora, e na sequência eu tive inclusive a oportunidade, né, nós tínhamos um grupo de segurança do trabalho que nós discutíamos aqui as nossas dificuldades, só de profissionais de segurança do trabalho, e numa dessas oportunidades tive a oportunidade de trazer o professor Josebel Gubin, que ele foi um dos idealizadores da nova NR12, né? Que foi essa formatação, aproveitando da injetora, né? do segmento de vocês, e aquilo gerou um impacto tão grande, que o empresário colocava a mão na cabeça, pelo amor de Deus,
se fazer essa transformação nessa máquina vai inviabilizar totalmente. Aí nascia mais um problema. Nascia mais um probleminha. Porque eu feito para adequar minhas máquinas dentro do padrão da NR2, seja alimentação por gravidade, por esteira, né, as cortinas de luz que estavam sendo implicadas, o que acontece? Eu geraria um alto custo. As empresas começaram a fazer o quê? Ô, doutor Reginaldo, o senhor trabalha tanto tempo com a gente, o senhor é encarregado desse setor, o senhor não quer se tornar um empresário, não? Aí o doutor Reginaldo Sena ia lá em Cumbica, alugava um galpãozinho, eu pegava todas essas minhas máquinas e disse, o senhor vai fornecer só para mim, tá, doutor Reginaldo Sena? Aconteceu muito disso. Entendeu? Aí a pessoa, por desconhecimento, né, acabava absorvendo sem ter esse conhecimento da legislação, que o custo realmente é interessante, né? Mas, por conta disso, o quê? Você não terá trabalhadores mutilados, você não vai ter uma sequência de acidentes aí que são totalmente assim, quando acontece com máquinas de pressão, injetora, de corte, são acidentes graves. Não há investimento que pague o custo do acidente, de um acidente de trabalho, né? Isso realmente é algo que não tem jeito. E aí eu queria, aqui, doutor Reginaldo e Paulo, aí infelizmente, a gente tem que avançar um pouco para os dias atuais, onde se discutir a saúde do trabalhador, a segurança no ambiente de trabalho se tornou algo complicado, né? Porque muitas dessas normas que muito tinham evoluído, nos últimos anos essas normas elas foram, diria, suprimidas, né? Ali sofreram uma série de processos que impossibilitaram a sua aplicação da forma como deveria ser feita, né, Paulo? Como é que você como um profissional da área, tem enxergado essa questão, a questão do e-social, a questão de tudo aquilo que o próprio governo, com reforma trabalhista, tal, deixou aí, acabou prejudicando efetivamente a questão da aplicação das normas de segurança, né? Como é que você tem sentido, como é que você tem visto isso? É assim, dos últimos anos para cá, né, o que nós temos observado alguns casos entrarem totalmente na contramão, né? Totalmente na contramão. Se nós pegarmos lá a dupla Leandro e Leonardo, né? O irmão dele veio a falecer por conta do quê? Por conta de trabalhar em implantação de tomate, alguma coisa, e por não estarem devidamente equipados, infelizmente, né? Então isso é algo histórico. E de repente vem um governo, né? Assim, e me abre mão, pega todo aquele retrocesso que vi e despeja novamente na sociedade. Então, isso vai ter um custo lá na frente, porque não é algo imediato. Isso não é algo... Então, isso é uma forma de retrocesso, né? Ah, mas isso vai implicar nas normas? Implica totalmente nas normas, porque se eu trago tudo aquilo que está de volta, eu vou ter que aumentar o quê? A minha capacidade de proteção do trabalhador. E eu tenho que fiscalizar isso, né? Então, isso é uma situação complicada. E, no aspecto geral, nós percebemos o quê? Um enfraquecimento no que diz respeito ao quê? Ao cumprimento das normas, que foram anos e anos lapidadas para estarem sendo em benefício da sociedade. Ela não é em benefício do trabalhador, doutor Reginaldo. É da sociedade como tudo. É da sociedade, é o todo, né? Pois ela atinge todos os segmentos. Então, a gente percebeu nos últimos tempos, assim, esse enfraquecimento, a não discussão, tá? Você tem uma Fundacentro em São Paulo hoje, que seria um coração, uma referência para o Brasil e para o mundo em termos de legislação, de discussão do tema, e você percebe uma falta de apoio ali, né? Uma total falta de apoio ali. E isso vai desestimulando. Eu vejo dessa forma, com mais assim, uma desestimulação para que o quê? Para que o empresário cumprisse e as consequências, quem sofre é o trabalhador. Doutor Reginaldo, vamos falar um pouco do papel do legislador aí, o desafio do legislador diante dessa questão de normas trabalhistas, incluindo a questão da norma da segurança do trabalho. É uma missão difícil, né? Qual a sua opinião aí? O que você acha que a gente pode pensar em relação a isso? Eu acho que precisaria juntar tudo isso e criar um código, como tem Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal. A gente precisaria criar um código de segurança e medicina do trabalho, viu, Lino? E não é nada de novo. É pegar essas coisas e juntar novamente e evoluir. Evoluir, juntar tudo isso no mundo atual, de várias realidades. Veja, o Paulo está vivendo uma experiência agora, o Paulo está um tempo no Nordeste,
ele está lá fazendo acompanhamento e dando assessoria na área de segurança do trabalho, para aquelas torres gigantes de energia eólica, né? Isso. Aquelas pás, quanto mede uma pá daquela, Paulo? Uma torre ali, eu estou trabalhando ali em torno de 82, 84 metros de 84 metros de altura, que vai homens lá em cima. Positivo. Vai lá em cima. Vai lá em cima. Mas quem diria que quando isso foi... Paulo, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Pois quando essa norma regulamentadora foi criada, a CLT, com mais de 50 anos, isso não existia, né? Não, as torres não. Não existiam. As torres não existiam. E também tem a questão da segurança cibernética, né? Tem várias outras questões aí, outras máquinas, outros modelos de relação do trabalho que tem a ver com... E daqui a pouco eu vou entrar num tema para a gente já ir chegando para o final dessa conversa, mas eu acho que precisaria criar o código de segurança e medicina do trabalho. Era juntar tudo que está aí, atualizar e fazer valer uma nova lei de segurança do trabalho. Eu acho que esse código não existe, né, Paulo? Eu não estou aqui com redundância, não. Nós temos as normas Mas regulamentadas. cada uma espaça por aí, né? Uma sequência da outra e a empresa ela vai aplicar as que são aplicáveis ao seu segmento. Então é uma boa ideia aí de nascer uma lei, não é isso? Nesse sentido. E tem um detalhe, né? Que até o presente momento, nós estamos falando de empresas, vamos levar em consideração também comércio, de uma forma geral, que se entenda. Mas nós temos hoje o home office. O home office? Aliás, Paulo, Paulo, obrigado, porque olha, gente, o home office, e aí, Paulo, já vou entrar nesse assunto lá, tá bom, Paulo? Vamos falar de home office. Aí, Paulo, eu gostaria, gente, isso pra ele vai ser a mesma coisa que tomar um copo d'água, né? Eu gostaria que a tua mente agora entrasse numa casa, uma porta, se quiser pegar a tua casa como modelo, e você olhar, o cara trabalha em home office, então ele tá lá numa sala, conversa numa mesa, lâmpada, não sei o quê. Paulo, conta pra gente quais são alguns riscos iminentes dentro de uma casa. Eu tô lá no home office trabalhando, o chefe no meu pé, eu tenho que entregar um produto urgente, aí eu coloquei uma água pra ferver porque eu tenho que fazer um café que eu tô com fome, e aí o arroz tá cozinhando, aí a mulher tá com a criança. E, Paulo, conta dos riscos do home office, Paulo. É interessante, né? Dá alguns exemplos para nós. Eu tenho 2 filhos em casa que trabalham, né? Parte integral, né? Para parte na empresa e parte em casa, né? Então, o que acontece? Nós já começamos a observar que o quê? A casa não é desenho para isso. Ela não é um local de trabalho. Isso, Paulo, não é. Eu já tive que adaptar um quarto. É? Já teve que se adaptar um closet. Então, essa adaptação é uma adaptação que é uma adaptação primária que você faz sem recursos. E do ponto de vista da segurança do trabalho, você deve apontar ali na tua casa, nesses arranjos que você fez. Você já está colocando mais tomadas, seja para impressora, para... Então, o que acontece? A ergonomia, esse contexto da ergonomia. Nós temos uma questão também muito interessante e delicada, que é a questão dos horários, a disciplina com relação a horários. Porque é interessante, né? Essa discussão. Pô, tem um café... O cansaço do corpo, né, Paulo? O cansaço do corpo. Eu passei por uma situação que foi bastante interessante ali. A minha filha, ela, nos seus trabalhos, o que acontece? Ela recebe alguns equipamentos e depois despacha esses equipamentos, tal, enviados pela matriz. E certo dia estava chovendo. Mas está chovendo lá fora. Tá. Eu estou trabalhando aqui dentro. Qual que é o impacto disso? Nenhum. Só que ela sai com a cabeça a milhão e ela quase caiu na escada por conta do quê? De estar tão acostumada a descer e subir sem estar chovendo, sem absolutamente... Ela, pai, eu me desliguei totalmente, que eu estava com a cabeça lá no outro processo que eu estava vendo. Quer dizer, ela desceu para ir lá fora e o rapaz, um equipamento que chegou. Como nós estávamos no sobrado, eu vou descer a escada e não dá para falar pro rapaz, e o rapaz já estava tocando a campainha. Ô, Paulo, você está falando e eu estou aqui pensando... Se eu sofro um acidente de trabalho dentro da minha casa, como é que isso está classificado? Precisa ver esse negócio desse código aí. Eu estou dentro da minha casa, caí na escada. E aí? No horário do trabalho. O que é isso aí? Então, é acidente de trabalho. É acidente de trabalho. Isso para a empresa, inclusive, precisa ter uma regulamentação. Porque assim como tem o dano físico para o empregado, tem o dano financeiro para a empresa. Porque dependendo da situação, ela vai ter que reparar, né? E é isso que ele está dizendo, está trabalhando demais, está cansado, estresse. Mas, Lino, você só colocou uma botinha, dá para continuar trabalhando com as mãos.
Então, pela regra legal, esse trabalhador não deveria estar trabalhando, né? Tá engessado, tá enfaixado. Ó, seu atestado é de 7 dias, mas dá pra você trabalhar. Você só tá com a botinha. Só vai ficar sentado. só quebrou o pé. Só que né? Só- Botou uma botinha só quebrou aqui. o pé. Só quebrou o pé, filho. Só. Dá pra você trabalhar. Senta aí e trabalha. Assim, a gente tá fazendo de uma forma descontraída, sim, entendeu? sim, Que o objetivo aqui é... É. Mas Então, é- essa proposta de um código um código de proteção do trabalho, né? De proteção das pessoas. É um assunto importante que a gente precisa pensar isso com muito carinho para a gente poder avançar. Agora, então, dentro de uma casa, vamos falar de uma cozinha. Vai. Vamos falar Uma agora de cozinha. riscos domésticos. O que você aponta que as pessoas estão tão no dia a dia que nem percebe que pode acontecer um dano numa cozinha? Uma das coisas, a questão da percepção de risco, ela é muito interessante, né? Porque o que é a percepção de riscos? A percepção de risco é você enxergou uma determinada situação, um determinado desvio, que você faça essa correção de imediato, né? Para que o quê? Porque senão você acaba se acostumando com aquilo. Vamos pegar a cozinha, lavando os talheres, prato, eu coloco as facas tudo de ponta para cima. Uhum. Eu tenho uma determinada... Só que eu lavo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu vou me habituando àquele risco. Uhum. Quando, de repente, você vai fazer A alguma faca, coisa... o garfo. Então, essa é a questão da percepção de risco, né? Tá. Então, quando a gente está falando de home office, quando está falando de uma casa, de uma maneira geral, você tem que tomar cuidado com escadas. Às vezes tem casas que, por exemplo, o pessoal coloca a escada marinheiro, né? E a escada marinheiro por via daquela caracol, né? Perdão. A caracol, e ela é de um lado só com guarda-corpo, ela não tem do outro lado o guarda-corpo. E geralmente está uma vozinha lá em cima, uma mãe, uma avó que vai descer, vai subir. As questões de tapetes dentro de casa. Eu ia perguntar do tapete, Paulo. Tapetes dentro de casa. Tapete é um risco danado, né, Paulo? É, Eu devia usar, né? Você tem registro de acidentes de pessoas que estavam dentro de casa. Por exemplo, eu posso falar, o meu sogro, ele veio a falecer subindo uma escada de 7 degraus, onde ele subiu 4. Ele teve um mal-estar, assim, a 2,80, 2 e alguma coisinha assim, mas ele não estava totalmente no 7º degrau. Ele caiu, bateu a cabeça e, infelizmente, veio a falecer. É uma queda na sala, na cozinha, esbarra aí um tapete. A questão da escolha do piso da casa também é um fator determinante, né? Porque às vezes o piso, numa chuva, ele já se torna muito mais liso e às vezes está lavando, passa um detergente ou um ingrediente a mais, por exemplo. A Cláudia já sofreu 2 acidentes dentro de casa. Ou seja, nesse novo modelo o código de trabalho ele vai ir para dentro da sua casa, já que uma parte do trabalho é executado hoje o home office, né? Então você precisa ter uma ampliação dessa proposta, hein? Essa proposta... O PPRA, ele é feito na empresa. É verdade. O PPRA, ele é Vai ter feito que na fazer empresa. um Lá PPRA em casa, né? Então, como é que se faz essa discussão aqui de gente, ampliação? essa Emaranhado de físico, você começa porque, não, tem, além do... Não, e financeiramente fica inviável para a empresa fazer um PPRA. Imagina você ter lá 300 empregados no home office, cada um é um PPRA, né? Cada casa é um PPRA. Aí precisaria estudar Os técnicos de segurança vão adorar. Eu gosto desse negócio. Eu vou aí na sua casa É. fazer um mapeamento dos riscos que tem aí no Não é bom, não, porque cada casa que você chegar, você vai comer um bolinho e você vai acabar É verdade, tomando um é. café, um chazinho. Agora, qualquer casa pode ser adaptada para o home office, Paulo? Qualquer casa? Uma das coisas, doutor Reginaldo, que tem acontecido muito, eu tive colega conversando até com... Adaptável sem obra, eu tô falando, tá bom? Nós conversamos com o... Como é que chama Oh, meu Deus do céu, me fala o nome dele. O marceneiro que estava trabalhando com a gente aqui. O seu Hélio. Seu Hélio Toyota. Seu Hélio Toyota falou que a maior demanda dele nesse período de pandemia foi justamente essas questões de home office, porque as pessoas passaram a ficar efetivamente nas casas e começaram a adaptar esse closet. Olha só, ele falou mesmo. Que na Entendeu? pandemia ele trabalha, Isso. ele é um marceneiro, marcenaria, gente. É. E ele trabalhou muito firme nessa questão aí. E quem não tem condição? Quem não tem condição de pagar um marceneiro para fazer uma adaptação do vai closet? sentar em qualquer cadeira, em Tá. qualquer mesa. Olha, isso para o empregador é arriscar demais, porque dentro da empresa, está no controle da empresa, tem o técnico de segurança, tem o PPRA e tudo mais. E dentro das casas? E a cadeira que, de repente, entendeu? Você sentou ali, ela escorregou, você caiu, enfim, né? E o seu closet, aquele espaço lá que deixou de ser, dentro da sua casa, um espaço seu. Mas eu tinha apenas um vaso, mas é meu. Estou dentro da minha casa. Tinha um vaso com um aquário, alguma coisa. Deixou de ser. Isso também é interessante para se discutir, né? Porque você transformou uma parte da sua casa
toda bonita lá, toda arquitetada. E Hoje temos um limbo aí na questão da saúde do trabalhador. Sim. Eu imagino até o problema de saúde mental que deve estar acontecendo, porque a saúde mental ela é um dos itens da saúde que mais afasta trabalhadores do ambiente de trabalho, em alguns setores mais, outros menos, mas ele afasta bastante. Eu imagino que essa coisa do home office também, em algum determinado momento, deve ter um reflexo muito forte nessa questão, né? Essa é bem interessante, bem interessante. É uma discussão assim que cabe. Eu já li algumas coisas, alguns posicionamentos, alguns pontapés iniciais, o que é muito bom também, né? Mas ela carece uma atenção especial mesmo, tá? Carece porque é algo para ser visto. Me permite só mais um comentário, doutor Reginaldo? Eu vou abusar do doutor Reginaldo Sena aqui, porque eu tenho uma determinada situação. Do sindicato, falando assim do comércio varejista, eu tenho as lojas que vendem celulares, que vendem, né? Nós temos a loja como um todo. Numa situação como essa, o lojista, ele precisa ter um carinho não só com o colaborador, bem como com o cliente. A preocupação tem que ser a mesma. Como é que está a questão dos degraus? Como é que está essa questão dos tapetes por onde as pessoas, né? Poxa, sobe no segundo andar, tá lá no segundo andar, só que você vai subir pelo segundo andar, tá cheio de móveis, cheio de brinquedo que você mal consegue pôr a mão no corrimão. Você viu que isso está reduzindo bem, viu? Hoje você dificilmente encontra uma loja, a não ser em shopping, você acaba tendo um andar superior, mas loja de rua você vê muito poucas lojas que tem um andar superior para você subir escada. Porque, de fato, Paulo, você tem razão. Porque uma coisa é você falar de uma indústria em que o empresário está responsável por 50 empregados, 10, 20 mil empregados que está dentro. E a loja? A loja ela tem duas responsabilidades. Do seu cliente interno, que é o seu empregado interno, e daquele que está vindo de fora comprar um produto. Quer dizer, e a pergunta sua ela é pertinente, já sei qual é a resposta que você quer dar, né? Porque qualquer consumidor, qualquer cliente que sofreu um acidente dentro da loja, e aí não é algo que eu não vou esconder aqui, porque é fato, é melhor eu orientar do que, né? É responsabilidade, sim, do comerciante. Lino, caiu, machucou, foi dentro da loja, tá complicado. Vamos pegar como exemplo uma coisa que está acontecendo nos noticiários aqui, Lino. Teve esse incêndio aqui no centro de São Paulo. Isso, Muitos dos nossos ouvintes podem não ter noção do número de pessoas que subiam e desciam aqueles andares. Imagine se o incêndio começa do segundo andar em diante. Todo aquele mundaréu de... Quem responde pelo que ali? Então. E essa pergunta é boa fazer, porque quando nós estamos aqui falando sobre isso, tá cheio de loja lá na região com esse modelo. E o Paulo estava me contando aqui uma experiência, eu não vou falar o nome da galeria, né? Que o Paulo foi lá em São Paulo quando o menino dele era pequeno. E eu imagino, às vezes eu digo o seguinte, conhecer demais é ruim, a gente se torna meio chato, né? Quando a gente conhece demais, né? Já vai com aquela visão, já olha, já... Conta aí, Paulo, quando o Paulo começou a subir, que ele começou a olhar para o lado... Quando meu filho hoje ele tem 23 anos, né? E quando pequeno, não, vamos lá que eu vou te mostrar, te dar um carrinho elétrico, alguma coisa, eu quero que você escolha, né? E nós caímos justamente numa dessas galerias no centro de São Paulo. Então é justamente aquilo, você não enxerga extintor, você não enxerga hidrantes. E você estava olhando para tudo isso, Paulo. Você andando olhando para tudo isso. A cada andar que passava, os olhos do meu filho brilhavam. Ai, dá para subir mais um, dá para subir mais um. Será que nós vamos? Bom, enfim. Então, foi assustador. Quando eu consegui sair de lá, graças a Deus, pelo amor de Deus. Será que mudou isso hoje, Paulo? Não mudou. Não mudou porque... Senão um próprio prédio desse não pegaria fogo daquele jeito, teria sistemas de combate a incêndio que ajudaria... O que é curioso, Lino, porque eu acho que o poder público, que tem fiscalização para isso, né? Nesse tipo de coisa não dá para dizer que é tudo online. Prefeitura online não dá para ser online, pô. Não dá. Isso aí tem que ter fiscais. E aí, gente, eu não sei que vai acontecer um negócio desse, porque você entra numa galeria dessa, Paulo, agora a próxima vez que foi em São Paulo, eu vou ser meio chato, como você foi, viu? E vou sair correndo de lá. E, pô, não é possível, cadê o extintor, cadê a fiação, não é? Quer dizer, em nome de perder vidas, ainda bem que não perdeu nenhuma, graças a Deus, tá certo? Em nome de perder vidas, se não há segurança para a entrada do cliente, do consumidor, fecha até que o dono, o proprietário, regularize, né, Paulo? Porque aí não tem vida, não volta. Aí é interessante, né, porque para que ele funcionasse, foi dado algum documento.
Alguém deu algum documento. Por isso que eu vi você dar uma parada aqui. Você ali, respirou para falar. Isso. Tem algum documento lá, né? Tem. Com certeza tem que ter algum documento que é um dos órgãos da prefeitura. Mas disseram que esse caso aí não tinha AVCB, que é o laudo do bombeiro. Né? Então, aí nós Como é que o cara desse sabe um prédio desse sem AVCB? Então, é assim, nós sabemos da dificuldade do Corpo de Bombeiros em termos de efetivos, né? Para atender toda a sociedade. E uma questão como essa, seria interessante você ter uma fiscalização, né? Mais periódica. Isso, periódica. E é um complicador. Esse é algo para ser discutido. Acho que cabe... Isso aí, às vezes, em detrimento ao dinheiro, a gente relega algumas coisas importantes como a vida, né? Doutor, acho que a gente está caminhando aqui para o final. Acho que foram posições aqui importantíssimas aqui do Paulo, nosso técnico de segurança aqui, que nos deu essas informações. São informações que, sem dúvida nenhuma, elas têm que ser debatidas no campo do legislativo, no campo da política. Então, agradeço aí muito, Paulo, a tua presença. Encerra aí a sua fala para a gente, dá aí sua mensagem aí de final. Olha, eu gostaria de agradecer o convite, sou eu quem agradece o convite, a oportunidade de estar aqui, né? E, doutor Reginaldo, conta comigo, tá? No que for preciso, assim, nessa empreitada aí, porque, na verdade, essa é uma das coisas assim, mais importantes para a sociedade. Eu enxergo como para a sociedade como um todo, independente, não é apenas aquele que está na linha de frente executando. Eu tenho família, eu tenho pessoas atrás, então essa discussão eu acho Trânsito, transporte coletivo, sem dúvida, em casa, no trabalho, no comércio, na indústria, tudo. Obrigado, viu, Paulo? Gratidão, irmão. Eu que agradeço. Estou à disposição, Lino. Obrigado. Valeu, obrigado. Doutor Reginaldo, encerra aí para a gente também, nosso pré-candidato a deputado federal. Tem mais coisas aí para você colocar na sua pauta, hein? Tem mais assuntos, hein? Então encerra aí para a gente, doutor. Discutir a questão do Código de Segurança do Trabalho, eu acho que é algo importante, porque tanto é bom para o empregado como é bom para o empregador. Acho que todo mundo ganha quando há regras claras, responsabilidade de todo mundo, porque não é só a responsabilidade da empresa, é do empregado também. Então, isso é muito importante e pode contar com o nosso apoio. Tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar a vida de quem trabalha e de quem gera emprego, pode contar com a gente, estamos aqui à disposição. Obrigado. Valeu, doutor. Valeu, Paulo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Valeu.